Olá, gêmeos! Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura aqui para o signo de vocês, dessa vez com 3 acontecimentos até o final de janeiro. Agradeço a todos aqui pelas curtidas, que ajudam no impulsionamento dos vídeos e, portanto, no crescimento do canal. A quem não é inscrito ou inscrita, convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para serem avisados e não perderem os próximos vídeos, tá? Quem sentir de realizar alguma contribuição ao canal através do Pix, a chave está na descrição, ajuda bastante aqui desse lado, agradeço desde já. E aqui desejo que Exu abra os caminhos de todos, Hecate traga luz aos momentos de escuridão e Pombagira traga o estímulo à vida sempre que necessário for. Pelo poder desses nomes, eu peço inspiração para trazer mensagens, orientações e previsões para os nativos de Gêmeos. Que Gêmeos precisa saber nesse momento. A primeira parte da mensagem, gente, que eu vou tirar aqui com o Monology, vai ser uma parte mais atemporal. Para cada um vai ser um tempo diferente. Aí as mensagens que são para até o final de janeiro eu vou tirar com o tarot, tá? Vamos começar aqui. Nada está escrito na pedra. Lua cheia em Sagitário, olhe por uma perspectiva mais elevada, por um ponto de vista maior, tenha uma visão ampla. E aqui tem a lua cheia em Peixes. Balanceie, né? Equilibre, espiritualidade e praticidade. Gêmeos, a primeira mensagem aqui combina muito essas duas cartas, né? Nada está escrito na pedra e olhe, tem uma visão mais ampla sobre as coisas, porque é basicamente como se você estivesse tendo uma visão limitada sobre alguma situação. Por isso ele está pedindo aqui para você realmente abrir o seu campo de visão, abrir mais a sua percepção, olhar para uma perspectiva mais elevada, olhar por outro ponto de vista uma situação, porque aqui essa tradução da carta da Lua cheia em Sagitário, ela é uma coisa meio que literal, olhe uma grande imagem, sabe? Mas não é uma imagem, literalmente um quadro gigante, não, é você ter uma visão ampla, você olhar as coisas de uma forma mais ampla, entende? Numa situação onde também afirma que nada está escrito na pedra. O que me dá a entender que talvez vocês precisem realmente conseguir abrir mais, ter um outro ponto de vista sobre uma situação, ver as coisas por um outro lado, ou algo que você acha que está muito definido, você entender que na verdade nada está definido ainda, numa situação onde você acha que tudo está escrito na pedra, sabe? Me leva muito para aquela ideia, às vezes, de algumas pessoas que são fanáticas por previsões e acham que porque uma previsão disse uma coisa, ponto, nada mais pode acontecer. Se o horóscopo disse uma coisa, ponto, nada mais pode acontecer. Se os astros estão dizendo uma coisa, ponto, nada mais pode acontecer. E o poder sobre a vida que cada um tem não significa nada, né? Então, assim, às vezes você fica tão fixado numa ideia que tudo está já determinado, etc e tal, enfim, tudo está escrito na pedra, e você esquece que você tem um poder de livre-arbítrio, você tem um poder de escolha, de decisão, de redirecionar seus caminhos, ou de algo que você acha que está determinado porque alguma coisa fez você acreditar que as coisas são desse jeito e ponto, enfim, nada está escrito na pedra. Na verdade, existe outros caminhos para isso. Então é uma coisa aqui de vocês abrirem mais a mente de vocês, geminianos. Entenderem que tem algo aqui que... Isso, só quem é dono dessa mensagem vai entender. Tem algo aqui que não está determinado como você acha que está determinado. Tem algo aqui que não está amarrado em nenhum tipo de fatalidade. Em nenhum tipo de inevitabilidade.
Só que você só consegue perceber isso, que nada está amarrado, nada está determinado, de uma forma tão intensa assim, quando você começa a olhar as coisas por um outro ponto de vista, a abrir mais a sua visão sobre algo. Entende? Mas isso me traz muito aquela sensação... Isso me traz uma ideia de fanatismo, tá? Isso me traz uma ideia de fanatismo, tipo assim, eu vi nos astros, eu vi no horóscopo, eu vi não sei o que em tal lugar que as coisas vão acontecer assim, assado, e só em tal dia algo pode acontecer. Não. Você é um ser com livre-arbítrio porque é para você usar seu livre-arbítrio. Você tem poder de ação na sua vida, é para você usar esse poder de ação. Não é para você ficar esperando que algo determinado te arraste para que algo aconteça na tua vida. Ou deixe de acontecer. Enfim, eu tô tendo uma sensação aqui de... Eu não consigo explicar direito, mas é como se... Com essa coisa de nada está escrito na pedra, é como se alguns de vocês tivessem, de alguma forma, com alguma crença que é muito limitante, muito empacada, de que algo tem que ser assim, daquele jeito, etc, e assado, tal, 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 porque vocês viram isso em algum lugar e vocês deixam totalmente de lado a realidade maior de que você constrói seu destino, o que está relacionado à sua vida, você escolhe ou não viver, sabe? Só que você precisa abrir mais seus olhos, abrir mais sua visão, ter a mente mais aberta para entender que nem tudo como que está escrito na pedra, sabe? Aí, pronto. Aí aqui balancei espiritualidade e praticidade, é bem isso. Isso daqui para mim é uma carta que fala muito daquelas pessoas que assim, a pessoa ela fica totalmente mergulhada, imersa em conceitos espirituais, só que praticar nada, trazer para a vida a atitude nada. Ou seja, não adianta você ficar pedindo por algo espiritual, não adianta você ficar analisando o melhor momento das coisas, não adianta você ficar esperando com que algo espiritual mova alguma coisa, se a prática da vida você não faz. Aqui pede para você equilibrar a espiritualidade com a praticidade. Entende? Por exemplo, vamos supor, vou me colocar aqui nessa situação. Vamos supor, eu vi um filme uma vez, que eu não lembro o nome desse filme. Eu não lembro o nome desse filme, mas era uma coisa assim de uma menina que ela ficava vendo o horóscopo e ela só tomava atitude quando o horóscopo falava. Era só quando o horóscopo falava que ela fazia alguma coisa na vida dela. Aí imagina que tudo que eu faço na minha vida, eu espero um horóscopo falar qual é o melhor momento, qual é a melhor hora, que cura eu vou usar, etc e tal, não sei o quê. E nisso eu vou perdendo a oportunidade. Porque às vezes algo que eu posso viver agora, eu deixo de viver porque eu abri um lugar que falou que aquilo só está propício daqui 2 semanas. Isso nesse horóscopo. Em outro horóscopo está dizendo outra coisa, em outro outra coisa, em outro outra coisa. Se eu fico me guiando por ideias espiritualistas ao ponto de ficar fanático, eu perco a praticidade da minha vida. Entende? Isso daqui me traz muito uma coisa de agir. Balancei espiritualidade e praticidade. Sabe? Traga as coisas para a prática. Não fique na ideia de que tudo tem que se mover sozinho. É isso que me traz essa ideia, essa carta aqui. É a mesma coisa quando a gente vai falar de questões espirituais em si. Fechar nisso, por exemplo. Você fez um ritual para melhorar de vida em alguma área. Ok, você fez o ritual. Você está dentro de casa esperando que alguma melhora bata na sua porta? Você levantou para tomar atitude correspondente ao que você pediu no ritual? Você fez uma entrega para melhorar de emprego. Ok, você foi atrás de emprego ou você está esperando que alguém milagrosamente descubra seu número para te mandar uma mensagem para você fazer uma entrevista?
Não, você tem que ir atrás, você tem que abrir o caminho. Você invoca a energia, você encarna a energia e traz ela para a matéria através da atitude. Você se torna um portal para a energia que você está invocando da espiritualidade. Um portal onde a materialização é através da atitude. Esse aqui é o arcano do mago. O mago, você vê que ele está agindo, ele está tomando uma ação. Ele não está sentando, esperando. A mesma coisa, amor, fez um pedido relacionado à área amorosa. Ok. Você está dentro de casa esperando que alguém descubra que você existe? Esperar bater que essa pessoa bata na tua porta? Você está tomando uma atitude coerente com algo espiritual que você está cultivando? Você está trazendo para a prática aquilo que você está pedindo espiritualmente? Entende? Então é uma carta que ela fala muito de ação aqui. Balancear, ou seja, existe muita ideia espiritual, existe muita conexão espiritual, existe muito um foco em ficar se enraizando no espiritual, mas você é um ser encarnado, submisso às leis desse mundo, até o último dia da sua vida. Você não está ainda no plano etéreo, aonde você pensou algo, você se torna aquilo. Entende? Então tem uma coisa aqui de realmente... Juntando essas três cartas, nada está escrito na pedra. Lua mutável. Olha as coisas por uma perspectiva maior. Lua cheia em Sagitário. E balanceia espiritualidade e praticidade. Lua cheia em Peixes. Me traz muito uma ideia de que é como se alguns de vocês estivessem numa ideia de que algo tem a acontecer de um jeito e vocês criaram isso na cabeça, tem que ser desse jeito. Tipo assim, eu vou exagerar no exemplo para vocês entenderem. Sei lá, veio maio aqui na cabeça, dia 2 de maio de 2024. Eu sinto que algo vai acontecer no dia 2 de maio de 24, às 15 horas da tarde, e nesse momento, no dia 2 de maio, às 15 horas da tarde, vai estar chovendo e vai acontecer isso na minha vida e tem que ser assim. Eu não vou fazer nada. Ou seja, está escrito na pedra. Tem que ser assim, porque eu vim em algum lugar e eu acredito que vai ser assim. Só que nisso, é que às vezes você esquece do seu poder de ação na sua vida. É como se você precisasse balancear essa ideia viajada com algo que você vai trazer para a prática. Ou seja, por que você está esperando por algo tão desenhado na pedra e deixando o seu poder de ação de mover sua vida de lado? Entende? Você só vai descobrir e ter uma certeza do quanto você, às vezes, perde a oportunidade de mover sua vida de acordo com o seu poder de ação quando você olhar as coisas por uma perspectiva mais elevada. E olhar as coisas por uma perspectiva mais elevada é sair dessa ideia de que tudo é de um único jeito. Do único jeito que você criou na sua cabeça. Entende? Mas está me trazendo essa ideia de fanatismo. Tem alguma coisa de fanatismo aqui. Tipo... Porque eu tô sentindo a energia de alguém assim que é assim. É tipo, viu nos astros... Vou exagerar bastante. Viu nos astros que... no final de 2024... as coisas vão estar propícias para uma melhoria de vida financeira. Pronto, a pessoa não vai fazer mais nada da vida. A pessoa não vai fazer mais nada, a pessoa não vai tomar atitude nenhuma, a pessoa vai esperar o final de 2024 chegar para ela tomar alguma atitude na vida dela, porque ela viu isso em algum lugar. Esquecendo do fato que um horóscopo está dizendo isso, outro horóscopo está dizendo outra coisa. O horóscopo tropical diz uma, o horóscopo da astrologia védica diz outra. E nisso a pessoa fica nesse fanatismo e esquece do poder dela de tomar atitude na vida. Eu estou sentindo muito uma coisa assim para vocês. Eu estou sentindo muito isso, gente. Tá? De alguma forma, pede por um poder de ação aqui, um poder de ação que está
um poder de ação que está sendo deixado de utilizar, é um poder de ação que está sendo deixado de lado por uma crença de que algo tá, tipo, fadado a ser de um jeito, sabe? É igual o destino. Se eu coloco numa ideia, meu, se eu for numa pessoa que joga búzio, numa pessoa que joga carta, num astrólogo da astrologia tropical, num astrólogo da astrologia védica, numa pessoa que joga runas, numa pessoa que joga I Ching, se eu fizer tudo isso simultâneo, cada um vai dar um destino diferente pra mim. Cada um vai falar uma coisa diferente. Aí eu vou acreditar em todo mundo, eu vou parar minha vida, eu vou deixar de agir, pronto, ferrou, né? Tem uma coisa assim que eu tô sentindo de fanatismo aqui também. Sabe, tem alguém que deixa de fazer as coisas na vida por um fanatismo aqui. E aqui, olhar as coisas por uma perspectiva maior é meio que acorda, sabe? Tem uma coisa assim aqui, gente, eu não tô conseguindo entender o que é, mas é como se tivesse alguém aqui que fica esperando. Essa coisa de estar escrito na pedra está me amarrando numa ideia de fanatismo. É como se alguém tivesse uma crença tão fanática aqui de que algo tem que ser desse jeito, daquele ponto e não pode ser diferente. Que a pessoa deixa de fazer transformações na própria vida que pode fazer por acreditar que tudo está predestinado. É o que eu falei. É uma verdade que ninguém do meio esotérico gosta de escutar. Se você for em um profissional de cada cultura, de cada tradição espiritual diferente, pedir seu destino, cada um vai dar um destino diferente. Entende? Então é isso, gente. Vejam como essa mensagem se encaixa a vocês aí. Mas aqui existe uma grande necessidade de uma abertura mental diante de uma postura de vida um tanto fanática. No sentido de acreditar que tudo está predestinado, tudo está pré-determinado. Existe uma necessidade de abertura mental dentro de uma crença assim para a pessoa cair na realidade e pôr os pés no chão. Balanceia espiritualidade e praticidade. Sabe? Tem algo assim, tem algo desse sentido aqui. Tem algo nesse sentido. E essas coisas não me descem. Não, eu fico assim porque esse tipo... Eu não gosto de fanatismo, dessa ideia de gente sendo dominada e travada na vida por ideias de pré-determinação, porque tudo vai vir de alguma tradição espiritual que limita, que cega alguém, sabe? Enfim. É aquela coisa, por exemplo, eu tava pensando nisso esses dias. Eu sou filho de Ansan, eu sou raspado no candomblé. Embora eu não siga mais. Desde os 18 anos, eu tenho 33. Eu sou filho de Ansan. Eu não poderia comer abóbora. Eu como abóbora e gosto de abóbora e vou comer abóbora até o último dia da minha vida. Eu amo um doce de abóbora. Por quê? Isso é a visão deles. É a visão da tradição do candomblé. Só que eu saí do candomblé. Eu enxerguei o ponto onde as coisas se tornam um tanto limitantes. Enxerguei o ponto onde muita coisa é simplesmente amarra psicológica, coletiva, que todos os amarrados alimentam mais ainda as amarras. Que tem toda religião. Não estou falando Marco Candomblé, em toda religião tem. As ideias que são manipulações psicológicas que os próprios manipulados alimentam. Né? É a coisa do rebanho, da massa. Né? Dentro dessas ideias, uma das coisas mais simples às mais profundas. Entende? Se eu fosse fanático nessa ideia,
estivesse nessa energia que tudo está escrito na pedra, eu sairia correndo de abóbora. Eu não comeria doce de abóbora, sabe? E as pessoas que se permitem estar envolvidas por esses conceitos, realmente elas passam mal em comer doce de abóbora. Mas não é porque tem algo espiritual acontecendo. Mas é meio que uma lavagem cerebral onde elas se condicionam tanto pela fé que elas fazem o sistema delas funcionarem de forma submissa ao que é pregado ali. E, de novo, não estou criticando o candomblé, isso acontece em toda religião, todas. Até no hinduísmo, que é o que eu gosto. Entende? Até dentro do ocultismo tem muita besteira. Até dentro da cabala, que eu amo, tem muita besteira. Entende? Então, assim, tem que saber ter um filtro, sabe? Nessas coisas de fanatismo, de achar que tudo é de um jeito, e etc e tal, e você não pode fazer aquilo, porque está escrito em algum lugar. Nossa, tem geminiano aqui que vocês, sinceramente, vocês estão bem amarrados aqui em coisas muito limitantes. De uma certa forma, como se vocês tivessem caído em alguma armadilha dessas manipulações em massa, sabe? Que vem por religiões, por tradições, etc e tal. Tem alguma coisa assim, gente. Tem alguma coisa assim. Tem alguma coisa nesse sentido aqui. Pronto, outra ideia. Tem religião aí que a pessoa não pode trabalhar o sábado. Sabia disso? Aí as pessoas, elas largam todos os empregos, às vezes a pessoa precisa. Aparece um emprego maravilhoso, que a pessoa tem que trabalhar sábado até 1h da tarde. A pessoa abandona a oportunidade porque a religião dela diz que ela não pode. Aí às vezes a pessoa tem que estar em casa antes do do sol se pôr também. Tem religião que é assim. Aí se um emprego faz a pessoa chegar em casa com o céu escurecendo, pronto, a pessoa larga. Sabe, essas são as limitações trazidas por acreditar que tudo está escrito na pedra. São coisas nesse sentido que tem aqui, sabe? Pede por uma abertura mental para se livrar dessas prisões que está fazendo você valorizar todo tipo de regra que é simplesmente manipulação de massa e ilusão. E fazendo você esquecer o seu poder de agir, o seu poder de trazer a sua força espiritual para a sua vida através de uma prática, praticar aquilo que espiritualmente trazer a sua praticar a sua força espiritual, vamos colocar assim. Entende? Por que isso vem numa carta de peixes? Porque peixes é um signo que viaja muito. Né? Se deixar, se não se vigiar. É um signo que viaja demais e às vezes perde a conexão com a vida material na qual é o que a evolução desse ser está pedindo nesse momento. Que saiba evoluir dentro da matéria. Por isso que estamos encarnados, não é para ignorar a matéria. Entende? Então vejam aí, gêmeos, tem alguma coisa errada aqui nesse sentido, tá? Vocês estão bem iludidos aí, fanáticos de alguma forma, e isso está fazendo vocês perderem o poder que vocês têm na vida de vocês. Primeiro acontecimento para Gêmeos. Rei de Ouros. O Julgamento. Três de Ouros. A Roda da Fortuna. Deus, calor.
Gente, aqui tem um... Nossa, tem um rei de ouros e o julgamento. E depois sendo para um 3 de ouros e a roda da fortuna. Gente, como o primeiro acontecimento aqui... Tem alguma coisa que vai te clarear na sua mente, na sua consciência, vai te mostrar que em algum gasto que você tem, em algum investimento de dinheiro, de energia, você pode estar fazendo um investimento financeiro, gastando dinheiro, enfim, gastando seus recursos em algo que é meio que como se fosse jogar dinheiro fora. Enfim, algo aqui faz você só perder. Porque no julgamento, para que ocorra um renascimento, ocorre a separação do joio e do trigo. Né? Ocorre uma reavaliação, uma percepção do que está sendo negativo. Para que você enxergue através desse contraste o que é positivo e renasça para esse lado mais iluminado. Isso diz respeito aonde você está colocando seus recursos materiais. Então está ficando claro aqui até o final de janeiro, alguma coisa assim, tipo, ficando muito claro o que na sua vida te traz retorno no que diz respeito aos investimentos de recursos materiais que você faz, e o que não traz retorno. Para que você saiba se direcionar a uma situação positiva. E como aqui tem um 3 de ouros e uma roda da fortuna, você vai conseguir se direcionar a uma situação positiva, só que isso daqui está ligado a alguma ajuda dentro do ambiente de trabalho de uma ou mais pessoas que tendem a ter um comportamento de trabalho em equipe com você, onde as coisas começam a crescer. Vou resumir isso daqui. É assim, gêmeos, já que a gente está falando de pessoas aqui, é como se ficasse claro. Com essa ou essas pessoas, eu vou financeiramente água abaixo. Agora, com essa ou essas pessoas, eu só cresço. Porque no 3 de ouros também tem uma ideia de reconhecimento. Não, é 6, gente. Aqui tem um 6, desculpa. Eu só tenho que mudar um detalhe da mensagem. O 6 de ouros fala de ajuda. Só isso. É só isso que eu mudo. Então também vem através de alguém. Então o que vocês estão percebendo aqui? Nada muda na mensagem, tá, gente? Nada. O que muda é esse detalhezinho. Vocês estão sendo ajudados aqui, tá? O que acontece aqui? Você percebe que você, com uma ou mais pessoas, ou em uma situação, você perde dinheiro, você perde recursos. É como se fosse um buraco sem fundo, que é onde você coloca investimento ali, só vai. Porém, quando você percebe isso até o final de janeiro, automaticamente tem alguém te ajudando. Você tem uma oportunidade de abraçar uma ajuda e crescer pela roda da fortuna para outra direção. Então ocorre aqui um afastamento, gêmeos, de alguma situação que suga seu dinheiro. Tá? É isso. Ocorre um afastamento de alguma situação que só suga o seu dinheiro. Você se afasta dessa situação e para a outra direção que você vai, tem alguma troca, tem alguma ajuda que faz você crescer, entrar numa situação onde você passa a evoluir financeiramente e materialmente falando, entende? Mas tem uma ideia de pessoas aqui por conta do Rei de Ouros, que é uma carta da corte, por conta do 6 de Ouros, que é onde ocorrem trocas, né? Então eu sinto uma situação assim de uma ou mais pessoas, tipo... Sei lá, vou colocar um exemplo. Eu tenho um sócio. Só que eu tenho à minha vista uma possibilidade de ter outro sócio ou outras pessoas trabalhando comigo. Então eu olho para isso que eu já tenho, para esse sócio, ou para esses sócios, ou para essas pessoas que trabalham comigo, e vejo que aqui eu estou só jogando dinheiro fora, só estou investindo. Nada
do que eu planto aqui cresce. Aí com o julgamento eu percebo o outro lado da moeda. Aí o outro lado da moeda eu vejo que ali no outro lado da moeda eu posso crescer. Eu posso ser ajudado. Eu recebo retribuição. Entende? E ocorre evolução. Então basicamente eu sinceramente eu nem sei como eu vou colocar o nome desse acontecimento aqui. Agora minha mente não está fluindo para criar, mas é alguma coisa relacionada a uma escolha vantajosa, sabe? Algo nesse sentido. Enfim, depois eu vejo. Segundo acontecimento para Gêmeos. O Diabo. 8 de paus. 6 de copas. 10 de paus. Gêmeos, é o seguinte, para quem vai viver isso, entenda uma coisa. A gente não está preso, escravizado a nada, mas a gente é muito responsável, nós somos muito responsáveis por aquilo que a gente faz e deixa de fazer. Tanto ação quanto falta de ação é basicamente uma ação, porque até para não agir, a gente escolhe não agir. Não agir também é uma atitude, né? Só que aqui, o que está acontecendo? Se você vai explodir por conta de um estado negativo que vai pressionar vocês, é porque de alguma forma vocês estão permitindo com que um estado negativo pressione vocês. Eu busco ler o tarô muito tentando entender a causa das cartas que saem. Por que uma carta pode estar aqui? A partir do momento que eu percebo o movimento acontecendo, eu consigo ter uma ideia do que gera isso, né? Então aqui é como se, pelo Diabo e o 8 de paus, alguma coisa estivesse explodindo dentro de você, mas isso que explode é por conta que algum estado negativo está te pressionando. Entende? Algum estado negativo pode estar te cutucando aí. Pelo arcano do Diabo e pelo 8 de paus. Então é o Diabo. O Diabo é o que? Eu sinto aqui, gente, o aspecto do diabo aonde, que é o aspecto que poucas pessoas enxergam esse aspecto, mas ele existe, tá? É só estudar o tarô que vai achar isso. Todo mundo acha que o diabo é só a paixão, é só o vício. Não, o diabo também, ele se disfarça de santidade. Como? Aquela pessoa que ela acumula os desejos dela. Ela deixa de viver os prazeres dela de uma forma aonde ela se sufoca. Aí o diabo, ele vira esse condicionamento. O diabo vira esse condicionamento de uma vaidade para ser perfeito, onde a pessoa se sufoca por conta de uma vaidade, né? Porque no aspecto positivo, o diabo, um dos conselhos, no aspecto positivo do diabo, quando uma pessoa ela tá totalmente seca no que diz respeito aos prazeres e à satisfação, vá viver o seu prazer e a satisfação. De forma equilibrada, mas vai viver. Né? O diabo, no aspecto positivo, é aquela... Eu vou colocar um cenário. O diabo, no aspecto positivo, às vezes, é aquela experiência de uma pessoa que está totalmente empacada na vida. Aí uma amiga dessa pessoa leva essa pessoa para uma boa balada, paga a bebida para ela, pronto, daí a pessoa se solta ali. No outro dia a pessoa descobre que ela tem prazer na vida, ela passa a ver uma vida diferente, de forma mais liberta. O diabo, positivamente falando, é isso. Há um momento onde o exagero na falta de
É onde a falta da satisfação interna, ela já sufocou alguém. Aí o diabo, como aspecto positivo, ele vem para dar aquela agulhada para a pessoa acordar, para dar a equilibrada. E eu sinto isso daqui porque tem algo explodindo. Então eu sinto que vocês estão... o diabo está me passando uma energia de sufoco, assim... Não sufoco no que diz respeito à dificuldade, mas... dificuldade de vida, mas é como se fosse uma prisão que impede de vocês fazerem o que querem fazer. Só que de alguma forma é como se vocês estivessem se permitindo a isso. Porque eu sinto uma energia aqui de que vocês estão escolhendo ficar nessa energia do diabo. Entende? Por conta de não aceitarem ou não lidarem bem com a satisfação de um prazer, com a satisfação de um desejo, sabe? Aí o 8 de paus aqui é o momento onde algo explode. Aqui é bem o diabo no sentido de negação. Tipo, eu vou negar que eu tenho desejos, eu vou negar que eu tenho vontades, eu vou negar que eu tenho paixões, eu vou negar que eu tenho prazeres, eu vou negar tudo isso. Aí isso vai sufocando. Isso vai sufocando porque você é humano, você não é um anjo evoluído. Você está encarnado num corpo com um sistema nervoso que é totalmente suscetível a estímulos a partir do momento que você abre os olhos. O simples fato de você olhar para uma cor, você já está recebendo um estímulo. Entende? É como se você estivesse negando essa parte da sua natureza que existe em você e você não tem como negar. Aí é como se essa parte da sua natureza explodisse de tanto você negar e acumular aqui no 8 de paus. E isso desencadeia, aqui pelo 6 de copas e pelo 10 de paus, a liberação de algum peso através de uma reconexão com algo do passado que te faz muito bem. Então, juntando todas as cartas aqui, o que eu entendo, gêmeos? É como se vocês estivessem resistindo a se conectar, a se entregar, a fazer o que tem que ser feito no que diz respeito a algo do passado que te faz muito bem. Só que como dizer que você não vai aguentar. Você vai acabar explodindo porque você está negando uma parte sua que está atrelada ao ser que você é. Não tem como separar. Entende? Aí algo vem, explode, isso desencadeia alguma situação do passado, algum resgate de algo do passado e faz com que um peso caia. Então isso é muito bom, só que assim, está acontecendo de uma forma muito intensa. O negócio aqui, sabe, está acontecendo de uma forma muito intensa a coisa aqui. Então é como se vocês estivessem negando aqui pelo 6 de copas, já que está indo para um 6 de copas e 10 de paus, é como se vocês estivessem se segurando, se controlando demais em algo que vocês deveriam simplesmente fluir. Só que como vocês se controlam demais, é como se isso em que você deveria simplesmente fluir fosse vir com tudo, fosse explodir. Entende? Aí nisso que explode, ocorre uma reconexão com situações, com uma experiência emocional muito positiva do passado e pesos caem na sua vida e você se vê mais leve. Então é uma situação aqui de libertação e liberação de peso, mas que é como você tem acumulado demais uma situação que deveria ser fluida. Na hora que essa liberação ocorre, ela acontece de uma forma um tanto explosiva aqui. O pior é que eu não estou conseguindo nem criar um exemplo nisso daqui. Mas o resumo é isso. O resumo é isso. O 6 de copas é uma carta que fala de prazer também. Mas não são os prazeres
carnais, é o prazer que ele chega a um nível espiritual. Porque é uma reconexão com partes do ser que estão além da matéria. Gêmeos, é como se você estivesse negando algo aqui, se não negando, tentando controlar algo que simplesmente vocês deveriam estar fluindo dentro disso. Vai explodir a coisa. E é essa explosão que faz você, de certa forma, aprender a lidar com esse sentimento de uma forma mais tranquila, sabe? Como é um 6 de copas e um 10 de paus, gente, a gente pode falar até de uma experiência amorosa que vai tirar um peso das suas costas. A partir do momento que você para de resistir pelo diabo e pelo 8 de paus. Aqui, na situação amorosa, é o caso de repente, vocês estarem com um desejo enorme por alguém, aqui pela carta do diabo. Só que o desejo ele não é negativo, a vontade, a paixão, o amor não é negativo. O problema aqui é que vocês tentaram manipular tanto, controlar tanto, sabe? É segurar tanto. Vocês não permitiram com que a coisa fluísse. E nisso de vocês tentarem controlar, manipular, mandar para lá e para cá, é o usar muito do racional, sabe? Assim, para tentar... O diabo ele fala realmente de prender, de controle. É como se vocês tivessem segurado tanto um desejo por alguém aqui, segurado tanto, negado, que aqui está vindo o aspecto do diabo, onde se nega um desejo que é inerente ao ser humano, de tanto negar, o negócio acumula e explode. Aí, quando você passa a viver essa situação amorosa, que é algo do passado, aí esse peso sai de você e você se vê mais leve. Então, de alguma forma aqui é uma realização, pronto, é uma realização de desejo que te torna mais leve, é isso. E para cada um isso vai se dar de forma diferente. Mas é uma realização de um desejo para alguns de vocês que se seguraram muito para viver nesse desejo, entende? Então, quando ocorre aqui uma explosão que vai fazer com que você pare de segurar e viva esse desejo, vai cair um peso, você vai sentir que cai um peso de 1 tonelada das suas costas. Terceiro acontecimento para Gêmeos. O Imperador. Oito de ouros. O Sol. O 10 de ouros. Gente, o negócio tá bom aqui, hein, para dinheiro. O Imperador e o 4 e o 8 de ouros. Gente, vocês estão manifestando uma trajetória de sucesso aqui. Até o final de janeiro. Aqui fala claramente de resultados e colheitas e manifestações que dizem respeito à sua dedicação ao seu trabalho. Aqui é como se você estivesse alcançando, já que dá um Sol e 10 de ouros. Olha isso daqui, Sol e 10 de ouros. Sol e 10 de ouro. Isso daqui é riqueza grande. É o que você considera como riqueza. É algo que vem para te satisfazer. Para quem é dono dessa mensagem, independente de como, você vai estar satisfeito financeiramente até o final de janeiro. Mas, por um grande empenho que você teve, um grande empenho e dedicação a uma situação profissional. A cuidar bem do seu trabalho, entende? Então é isso, Gêmeos. Terminei aqui a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.